Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolume. Estou aqui para conversar com vocês sobre essa semana aí, voltando com o céu da semana, né? Porque semana passada a gente teve um pequeno recesso. Essa semana que vai do dia 28 de abril ao dia 4 de maio, já estamos em maio, né? Com o sol em touro. E tivemos aí no dia 27 de abril a lua nova no signo de touro, né? A lunação taurina. Então agora nós vamos começar a tratar desses assuntos taurinos, né? E seguimos aí para a lua crescente no signo de leão, que só acontece no domingo às 10h51 com o sol em touro e a lua em leão, né? E o que isso tudo quer dizer com relação à questão das fases da lua, né? Na lua nova, nós plantamos sementes, né? Sementes de futuro, sementes do que a gente deseja para esse período, para um período mais longo também, mas principalmente para o próximo mês, né? O que a gente deseja plantar para isso? Essa lua nova no signo de touro, ela solicita que a gente plante sementes que criem estabilidade, paz, né? Harmonia, com muita determinação, com muita garra, com muita vontade de fazer as coisas germinarem no futuro, né? Porque touro é um signo que ele fala de estabilidade, ele fala de solidez, ele fala até de produtividade, né? Ele fala de ganhos, ele quer saber o que ele vai ganhar em troca daquilo que ele está plantando agora, no presente, né? Então são todas essas coisas que a gente precisa observar, né? E essa lua nova no signo de touro, ela acontece acionando a oposição de Plutão com Marte, né? O Plutão em Aquário em oposição ao Marte em Leão, e ela lá em Touro formando uma quadratura em T, que eu acho que quem já ouve aqui o canal, né, sabe que uma quadratura em T geralmente é fruto de uma oposição e duas quadraturas, né? Então a gente tem aí essa lua nova no signo de touro, que vai reverberar e vibrar durante toda essa semana. Afinal de contas, a lua crescente só acontece no domingo, né, no meio da manhã. Então a gente tem que se preparar, e eu tenho que falar para vocês sobre essa lua nova no signo de touro, né, que aciona essa tensão entre Plutão e Marte. Plutão e Marte são regentes nada mais nada menos que de Escorpião. Escorpião é um signo, né, que ele é intenso, ele é complexo, ele é emocionalmente denso, né? E essa lua nova no signo de touro é regida ainda por Vênus, que está no signo de peixes, né, já no seu movimento direto, que ingressará inclusive essa semana, no dia 30 às 14h15, voltará para o signo de Áries, né? Então, com a Vênus no signo de peixes, né, e a lua nova em touro sendo regida por essa Vênus em peixes, já direta, já consciente de algumas coisas com relação à questão de ilusão, desilusão, né, de coisas que cede demais, e essa oposição Plutão em Aquário e o Marte em Leão sendo acionado por essa lua nova, né, traz pra gente o início de semana com muitas revelações, com muitas com despertar, tipo uma corda Alice, né, tipo vamos enxergar a vida como ela é, a realidade como ela é, não temer sair da zona de conforto para plantar essa semente de futuro em um solo de verdades, né, de realidade, de possibilidades reais de acontecerem, evitando plantar sementes de ilusão, ou seja, não construir castelo de areia. Assim, no final das contas é basicamente isso que essa lua nova vem pedindo pra gente, né? Plante sementes naquilo que você sabe que é sólido, não naquilo que pode vir a ser um castelo de areia, né? Porque o início da semana vai trazer essas revelações pra gente, né? No que a gente tá se enganando, no que a gente tá talvez criando uma ilusão de realidade, de verdade, e que pode não ser, né? Tanto nos projetos financeiros, profissionais, né, tangíveis, materiais, né, que touro fala, mas também levando em consideração a Vênus aí no signo de peixes, né, a questão do amor incondicional, né, ou do perdão, né, que a gente às vezes dá, ou de acreditar muito na imagem de uma pessoa que a gente ama incondicionalmente, uma pessoa ícone na vida da gente, e que de repente aquela imagem, aquela ideia daquela pessoa, ela vem e se revela para você completamente diferente, né? Você amava incondicionalmente aquela pessoa, e aí de repente vem uma visão que você fala assim, nossa, não era nada do que eu pensava, não é? Então são fichas que caem,
né? E essa semana tem muito disso, dessas fichas caindo, mas às vezes a gente querendo se enganar novamente, né? Mas porque a Vênus vai fazer uma conjunção com o Netuno, já no signo de Áries, né? Na sexta-feira, no dia 2, mas aí fala mais dessa paixão que é momentânea, né? Mas nesse caso, no início da semana com relação a Touro, a gente tomar muito cuidado pra gente plantar nossas sementes profissionais, nossas sementes financeiras, nossas sementes de relacionamento em solos realmente estáveis. Não que a gente acredite, imagine ou crie uma ilusão de estabilidade, mas que efetivamente seja estável, ou seja, que a gente confie demais, né, que aquilo é real e de repente não ser, né, tomar muito cuidado com isso. E com relação ao perdão, que eu já falei também de luas anteriores, né, que a gente precisa condicionar o perdão a uma mudança de atitude, né? A pessoa tem que sair eu tenho que sair da minha zona de conforto para perdoar e para ser perdoada. E para ser perdoada, eu também tenho que sair da minha zona de conforto, de continuar fazendo a mesma coisa e fazer diferente, né? Para merecer aquele perdão. Então, é preciso dos dois lados aí esse equilíbrio que vai levar a esse plantio de relacionamentos, de questões no trabalho, das questões financeiras, todas em um solo mais real. Não apostar em coisas, por exemplo, que possam ser ilusórias, possam ser promessas, contos, né? Ideias, expectativas elevadas demais, viajando muito na maionese. É trazer para a terra, é ancorar no chão, plantar essa semente de futuro, financeiras, profissionais, afetivas, todos em terrenos em que a gente acredite realmente que elas sejam sólidas e não que a gente crie uma ilusão de solidez, né? Então é muito importante que isso aí seja levado em consideração e plantar sementes que tenham a ver com a nossa essência, né? Porque a lua crescente no signo de Leão, com o sol em Touro, vem falando disso também, né? Que vai acontecer aí no domingo. Eu vou dar uma préviazinha agora para depois a gente entrar na mudança de energia da Vênus e na conjunção de Vênus com Netuno que acontece no meio da semana. Mas no final de semana a gente tem essa lua crescente em Leão, né? E o que cresce é o eu, o Leão, né? O que eu quero, o que eu penso, o que eu idealizo para mim, são os meus sonhos, minhas vontades, né? E o sol no signo de Touro, para que eu sustente isso aí, o desafio dessa quadratura dessa lua crescente é justamente ter uma autoestima ancorada em um solo muito sólido, né? Por quê? Porque eu só tenho como sustentar a minha autenticidade, a minha originalidade, os meus talentos individuais, sem querer seguir a manada, sem querer seguir o todo, né? Se eu tiver uma autoestima muito bem estruturada, muito sólida, porque senão eu não sustento, né? Eu não tenho coragem suficiente para mostrar o eu, né? E nesse momento a gente tá com Marte em Leão, né? E falando, olha, né? A Lua é em Leão, né? Sustente o seu eu, tenha coragem de ser quem você é, Marte em Leão. Lute para ser quem você é, conquiste o seu espaço que você deseja, não sob a expectativa do outro, ou sob a expectativa da sociedade, ou sob daquilo. Às vezes até corra riscos, né? Riscos calculados, dentro de uma visão sólida, estruturada, não dentro de ilusão megalomaníacas, ideias loucas, né? Não isso, né? Dentro daquilo que é possível ser realizado. Então a gente tem essa transição dessa lua nova no signo de Touro para essa lua crescente no signo de Leão, que vai permear a lua nova no início da semana e a lua crescente no final da semana e mais para o início da próxima semana, né? E no meio da semana nós temos que Vênus ingressando no signo de Áries, ela já esteve em Áries, voltou no seu movimento de retrogradação para Peixes, voltou agora no seu movimento direto para Áries. Isso acontece no dia 30, na quarta-feira, às 14h15 da tarde, e é um momento em que dentro dessa movimentação de Áries vai para Peixes e volta para Áries e tal, é que a gente toma consciência de que eu não vou mais me diminuir para caber em nenhum tipo de relacionamento, em nenhum tipo de necessidade, de condicionalidade. Eu preciso trocas, né? Reciprocidade, e que isso que eu tenha coragem para fazer isso, né? Que eu tenha coragem para amar sendo quem eu sou, não tendo que me moldar, não tendo que me diminuir, não tendo que diminuir para caber numa relação. Amar com paixão, com intensidade, porque é isso que Vênus em Áries fala pra gente, né? Ainda mais que agora Marte tá em Leão, né? O casal do zodíaco aí em signos de fogo, né? Falando pra gente, ame com paixão.
ame com todo o seu coração, mas mantenha a sua individualidade, né? Não se mescle, não se misture com a outra pessoa, né? Sejam dois inteiros que unidos geram uma coisa maior, né? Mas não se perca na outra pessoa, não se abandone, né? Não queira ser o outro para estar na relação, né? Não queira agradar ao ponto de se desagradar, não queira estar na relação ao ponto de se anular só para estar, né? Escolha estar. É isso que Vênus em Áries vem dizer pra gente. Depois que ela foi lá para Peixes, né? Transitou para Peixes, veio para Áries e tomou uma consciênciazinha de que eu não preciso me diminuir para caber, eu não preciso ceder demais e me anular para estar na relação. Voltou lá para Peixes, entendeu, né, onde estava se diminuindo para caber, onde estava se anulando demais para estar na relação, e voltou para Áries agora colocando os pingos nos is, fazendo os ajustes necessários para que a relação se perpetue, mantendo a própria individualidade sem ter que se modificar para estar numa relação, sendo o mais autêntico possível dentro daquilo que se é, né? E falando, ó, essa sou eu, né? E eu preciso ser amada como eu sou. Eu não posso me modificar para ser amada, né? Então a Vênus em Áries é muito autêntica, é muito ela, ama com muita paixão, com muita vontade, mas precisa manter a própria individualidade. E aí o que acontece? Né? Netuno acabou de ingressar em Áries depois de milênios, né? Que ele estava aí em outros, passou por todos os 12 signos zodíacos e agora começa um novo ciclo dentro dos signos, né? Porque Áries é o primeiro ciclo do zodíaco, e também um novo ciclo com Vênus, porque toda vez que há uma conjunção, há um novo ciclo que se inicia, que aí ela vai dar 360 graus até fazer uma nova conjunção com esse Netuno que estará ainda em Áries, né? Então, ela vai fazer um início de um novo ciclo, já com Netuno em Áries, coisa inédita. A gente nunca viveu isso, né? Quem tá vivo nunca viveu, né? Então, já ocorreu anteriormente, mas para nosso século, vamos colocar assim, ainda não aconteceu, né? Vênus, conjunção Netuno em Áries, né? E é uma coisa até simples de se explicar. Porque Netuno é a névoa, né? Ele dissolve o eu um pouquinho, ele dissolve as atitudes, ele dissolve tudo por onde ele anda, né? Vênus, vamos dizer que é o amor ou até mesmo as questões financeiras, o dinheiro, né? Então, quando junta os dois, cria uma certa euforia, né? Uma euforia do... Sabe aquele amor de verão? Aquela ilusão do amor à primeira vista, né? Porque a gente pode se apaixonar. A primeira, nossa, sentir uma atração, né, uma química por aquela pessoa. Mas amor é uma coisa que se constrói. A gente aprendeu isso com Vênus fazendo conjunção com Saturno agora em Peixes, né, recentemente. Então, se constrói com o tempo. Saturno, né, fala disso. Quando ele se une a Vênus, ele diz, olha, o amor se constrói com o tempo. Só que ela encontra Netuno, e Netuno fala assim, ó, que seja eterno enquanto dure, e tá tudo certo, vai curtir o amor, vai curtir as paixões. Qual que é o perigo disso, né? É você acabar acreditando em que aquilo é amor e na verdade é paixão e depois se desiludir, né? Porque Netuno sempre faz isso. Ele cria uma ilusão e depois quando você cai na real você se desilude. E quando ele encontra Vênus, geralmente é questões tanto afetivas como questões financeiras. Então a gente precisa ter cuidado tanto com relacionamentos que podem começar, né, que a gente chama de fogo de palha, né, começar com aquele fogo todo, é um fogo de palha, né, e o Netuno o que é? É a fumaça que sai dessa fogueira, desse foguinho de palha aí, e que a gente fica inebriado, a gente fica ali perdido, né, é muito gostoso, é uma delícia, mas é pouco tempo, dura pouco, dali a um pouco aquilo ali arrefece, aquilo ali diminui, aquilo ali vai apagando, e aí você vai caindo na rotina, e a rotina não combina com essa conjunção, né, por quê? Porque quer fogo, que é tudo aceso, né? Então é uma semana muito apaixonada, muito gostosa de viver, mas é um momento, que a gente precisa saber que é um momento, não é a eternidade, né? Porque senão a gente vai querer viver aquele momento pela eternidade, não vai ser possível, tanto nas questões afetivas como nas questões financeiras. Ou seja, pode ter um boom, você ganha um dinheiro, né? E vai querer gastar, né? Queima, né? Essa conjunção ela queima dentro de uma ideia de ilusão de que aquilo vai se perpetuar por muito tempo e não vai. Né? E a Vênus fez conjunção com Saturno e foi avisada, as coisas precisam de tempo para se construir. Então aquela coisa de golpe, de
negócio da China, ninguém vem te oferecer, não, cara, você vai ganhar milhões com isso, e bitcoins pra cá, e bitcoins pra lá, né, e tal. Cuidado, porque é fogo de palha. Quer investir? Com moderação, com cautela, né, não vá nessa coisa, é uma conjunção encantada, né, você se encanta pela pessoa, você se encanta pelo investimento, você se encanta pela promessa que a pessoa te faz, e depois tudo vem por terra. Né? E unindo com essa lua nova no signo de Touro, que fez essa quadratura em T com Saturno, com o Marte fazendo oposição para Plutão, né? Muita coisa pode ser revelada, né? A gente leva uma rasteira e depois começa a querer acreditar em alguma coisa para poder, vamos dizer assim, colocar um band-aid naquilo que houve uma desilusão, uma revelação que te trouxe a consciência de que aquilo que você acreditava que era real não é. Né? Então, aí você fala assim, não, agora eu vou criar uma outra ilusão, né? Então, tipo assim, você sai de um despertar, acorda ali para cair num outro sonho, né? Num outro engodo, numa outra falcatrua, né? Então, cuidado essa semana, só tenha muito cuidado. Isso vai reverberar aí com mais força de quarta até o início da próxima semana, tá? Mas em princípio é muito importante ter cuidado para não cair no conto do vigário essa semana, nem no amor, nem nas finanças, nem nas questões que envolvam algum tipo de investimento, tanto do seu tempo como afetivo, como de sua estabilidade, de sua paz, né? Não tente viver essa paixão, mas com os pés no chão. Essa é a ideia, viver a paixão com os pés no chão, né? Lembrando que esse início, né, de semana com essa lua nova no signo de Touro, tendo essa tensão, acionando a tensão Marte e Plutão, é muito importante que a gente seja resiliente, porque é como se você estivesse plantando sementes em um solo fértil, né, em um solo sólido, que você acredite que aquele solo seja sólido, mas que podem existir muitas coisas contra, né? Então é preciso haver resiliência para poder plantar, para poder continuar plantando os sonhos de acordo com a nossa essência, de acordo com o que a gente realmente é. Não criar uma ilusão de quem a gente é, nem uma ilusão de solo fértil, né? Plantar sementes verdadeiras que tenham a ver com a gente, não relacionadas àquilo que as outras pessoas esperam da gente, mas sim do que a gente quer pra gente, porque a lua crescente em Leão mais à frente vai cobrar isso daí, ter autoestima suficiente para sustentar aquilo e quem a gente é, né? E aquilo que a gente quer pra gente, independentemente do que as outras pessoas julguem que seja necessário ou importante pra gente, tendo uma consciência muito importante sobre todas as pessoas que nos envolvem, né? E que apesar da gente amar certas pessoas ou criar certas ilusões, amar certas pessoas incondicionalmente e criar certas ilusões com relação a essas pessoas, muitas vezes elas não são aquilo que a gente imagina que elas sejam, elas simplesmente são aquilo que elas são, né? E nós que criamos uma ideia na nossa cabeça, né? E aí a gente não pode culpar essa pessoa por a ideia que nós criamos dela, né? E sim tentar aprender com essa situação, que isso seja uma lição e que a gente possa acordar para isso e não querer se envolver numa nova ilusão, para não querer enxergar essa desilusão que possa ter acontecido aí na lua nova no signo de Touro, tá bom, meus amores? A semana tá belíssima, Vênus em Áries, apesar de estar num signo em que ela não fica muito confortável, porque ela é mais receptiva, e em Áries ela tem que lutar, ela tem que ir à caça, né, para o amor e para a questão das finanças, mas agora ela direto, as coisas de relacionamento em Áries também ganham uma velocidade, ganham um certo calor a mais, né, do que ela em Peixes e retrógrado, né? Isso aí estava atrasando um pouco as questões afetivas e as questões financeiras também, mas agora, né, vamos para frente, mas sem criar muita ilusão, com o pezinho bem no chão, para poder a gente não ter desilusão aí no nosso futuro, tá bom, pessoal? Ó, aqui estão os meus contatos, dá um joinha aí pra gente no vídeo, para o YouTube entender que é um vídeo que as pessoas gostam, que ele pode ser enviado para outras pessoas ou sugerido para outras pessoas, tá bom? Aqui embaixo tem um texto, né, com as informações totais aí da semana, com todas essas informações que eu passei por escrito, com mais detalhes inclusive. Durante a semana segue a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook, né? Visita o site www.astrolumine.com.br, tem muita informação no site sobre astrologia, e eu também trabalho com mesa radiônica de São Miguel, radiestesia terapêutica e florais, além do mapa astral, mapa numerológico, tiragem de tarô
e também previsões astrológicas, é claro, tá bom? Ó, um beijo pra vocês, boa semana, aperta a bolinha aqui em cima, ó, pra vocês poderem se inscrever no canal e depois aperta o sininho pra vocês poderem ser informados sobre os vídeos quando eles são lançados, ok? Ó, um beijo, boa semana, fiquem com Deus e aproveitem Vênus e Áries. Tchau, tchau!